Oi, pessoal, boa noite. E aí, como é que vocês estão, gente? Hoje vai ser o nosso assunto, né, da cadeira de saúde, de ética profissional, né, de ética na saúde. Essa vai ser a nossa última aulinha, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu já comentei com vocês em outras aulas, que é sobre a eutanásia, tá? A eutanásia e a ética, né? A ética envolvida aí nesse assunto, né, que é um assunto também polêmico, um assunto que faz parte lá da bioética, né? A gente vê esse assunto lá na bioética, porque é um assunto, como eu disse, que é polêmico, né? Que existem várias opiniões diferentes sobre o tema e que está relacionado à vida do ser humano, né? Isso, então é um tema assim bastante debatido nessa parte de questões éticas. Tá? Eu já tinha iniciado antes, né, falando para vocês um pouquinho, né? Eu não lembro em que aula foi, acho que foi na própria aula de bioética mesmo, né? Já explicando mais ou menos o conceito de eutanásia, né, o que seria, né, que a eutanásia, ela é chamada de morte assistida. Então, se vocês ouvirem essa palavra, né, morte assistida, essas duas palavrinhas, significa também eutanásia, é a mesma coisa. Então, o que seria essa eutanásia, essa morte assistida, né, gente? É quando um profissional de saúde, ele faz algum procedimento que venha a causar a morte daquele paciente, tá? Mas por pedido do paciente, né? Quando aquele paciente, ele deseja morrer. Então, ele pede para esse profissional que faça isso, né? Que faça esse procedimento. E aí, esse procedimento que esse profissional realizar vai causar a morte desse paciente. Normalmente são pacientes que estão ou em estágios avançados, né, de determinadas doenças, né, ou que possuem algumas doenças que são incuráveis e que causam muita dor, que causam muito sofrimento. Então a eutanásia vai ser isso, né, vai ser abreviar a vida desse paciente, né, para promover um alívio para aquele paciente, né, para que aquele sofrimento vá embora, né, uma forma de que ele descanse em paz, né, de que ele morra com dignidade. Esse é o significado, né, a definição principal de eutanásia, tá, gente? Então, a eutanásia, ela é a junção, né, de duas palavrinhas, que é do grego, né, eu, que significa boa, e thanatos, que significa morte. Então, significaria boa morte, né? Então, você morrer de uma forma digna, né? Você morrer para aliviar seu sofrimento ali, né? Que às vezes é uma vida que você leva, que aquele paciente leva, que é uma vida que só causa sofrimento para aquele paciente. É uma vida que aquele paciente, ele não tem a alegria de viver, né? Não é uma vida digna. Então, para aquele paciente, o melhor para ele seria morrer, seria ele descansar em paz, né? Então, ele pede para a sua vida ser abreviada, né? Então, um detalhe, gente, para ser eutanásia, precisa o doente ele ter uma doença incurável, tá? Ele tem uma doença incurável, ele tem uma doença que realmente causa sofrimento, certo? Que seja comprovado essa doença, porque se não for uma doença incurável, não é eutanásia, significa um homicídio, certo? Você matar um paciente que poderia ser curado, né? Que tem uma doença que pode ser curado mais na frente, se o profissional realizar, né, mesmo que seja legalizado, em um país que seja legalizado, se ele fizer isso em um paciente que poderia ser curado, ele vai estar provocando um homicídio, não é a eutanásia. Para ser eutanásia tem que ser uma doença incurável, tá? Deve-se entender como uma ação ou omissão que por sua natureza e nas intenções provoca a morte com o objetivo de eliminar o sofrimento do doente. Certo? Então vão existir assim, alguns tipos de eutanásia, eu vou mostrar para vocês mais na frente, porém existem dois fatos, né, que pode levar essa eutanásia: uma ação ou uma omissão, certo? Vocês vão ver isso mais na frente. Uma ação, que é quando o quê? Quando aquele profissional, ele, por exemplo, injeta alguma injeção letal, né, alguma medicação letal naquele paciente, ele está promovendo uma ação, né? Quando ele vai lá e desliga um aparelho, ele vai estar provocando uma ação ali, não tá? Quando ele vai, injeta
uma injeção letal naquele paciente, ele está provocando uma ação. Então, ele está promovendo a morte do paciente através de uma ação que ele está fazendo. E tem a omissão. A omissão é o quê? Você deixar de fazer. Então, o que é deixar de fazer? É quando você, por exemplo, para de alimentar aquele paciente, né? É quando você para de dar os suportes básicos para aquele paciente, que, no caso, suportes básicos de vida dele. Então, quando você não alimenta, quando você não dá água, quando você não medica, né? Então, você deixa aquele paciente morrer naturalmente e você não dá nada para que ele possa, vamos dizer assim, ter mais alguns dias de vida, né? Então, você não dá suporte. Então, você omite, você deixa de fazer. É a prática pela qual se abrevia a vida de um enfermo incurável, de maneira controlada e assistida por um especialista, né? Então, tem que ser feito por um especialista, por um profissional. Eutanásia é a possibilidade de um ser humano poder decidir se quer morrer, seja por causa de doença incurável ou por se encontrar num estado de sofrimento onde a morte seria um ato de misericórdia e liberdade. Né, gente? Por isso que, assim, é um assunto tão polêmico e tão dividido em relação à opinião, né? Porque tem quem é contra, tem quem é a favor, né? Tem quem acha que é certo, que é um direito daquele paciente, ele decidir por si se ele quer continuar vivendo ou não naquela situação, né? Que ele se encontra, se é um paciente que está sofrendo demais e que ele acha melhor descansar, que ele não quer mais continuar passando por aquilo, né? Então, assim, tem gente que é a favor por conta disso. E já tem aquelas pessoas que são contra, né? Que falam que tem que ser a lei natural da vida, né? Que a gente tem que morrer no tempo de Deus, que Deus quer, né? No tempo certo, né? Então, existe essa divisão, assim, de opiniões mesmo em relação à eutanásia, né? Aqui no Brasil não é permitido, tá? É proibido, certo? Então, um profissional que realize a eutanásia, né? Mesmo que aquele paciente ele peça, ele vai depois, ele vai ser responsabilizado, né, por homicídio, certo? Então, aqui, como eu falei, aqui é proibido. Então, a gente não, como profissional, mesmo que alguém seja a favor, não, jamais ele vai poder fazer, porque senão ele vai se prejudicar, né? Vai sair prejudicado na história, ele não pode fazer, mesmo que seja a favor, tá? A eutanásia representa atualmente uma complicada questão da bioética, né, e biodireito, que é a parte da legislação, pois enquanto o Estado tem como princípio a proteção da vida dos seus cidadãos, existem aqueles pacientes que, devido ao seu estado precário de saúde, desejam dar um fim ao seu sofrimento, antecipando sua morte, né? Então, existe nesses países que não é legalizado, né, muitos pacientes aí lutam para conseguir isso, né? Para conseguir essa parte da eutanásia, para eles, vamos dizer assim, morrerem, né? E descansarem, né? Pararem de sofrer. Tem uma diferença, gente, que até vocês vão ver no slide mais para frente, em relação ao suicídio assistido, porque a eutanásia ela é a morte assistida, né? Quem vai provocar essa morte vai ser o profissional, certo? De saúde. E existe também o suicídio assistido. O suicídio assistido é aquele em que o profissional, ele não vai fazer, mas ele vai dar os subsídios necessários para o próprio paciente realizar. Então, por exemplo, se for uma medicação letal, né, uma medicação que vai levar à morte daquele paciente, então o próprio profissional ele não vai aplicar no paciente, ele vai dar ao paciente, para o paciente tomar, tá, para o próprio paciente se medicar. Entendeu? Então, significa suicídio assistido. Suicídio porque é o próprio paciente que está realizando, mas assistido porque está sendo acompanhado por aquele profissional, certo? Então, existe essa diferença desses dois, tá? Eu quero que vocês decorem isso, vocês aprendam isso e saibam diferenciar, tá? Porque vai que cai isso na prova, né? Pronto, tá aqui, já tá no slide que eu tava comentando para vocês, ó. A eutanásia é praticada e assistida por um médico ou outro profissional especializado. Ele vai administrar o método escolhido e mais próprio para provocar a morte do paciente, né? Então, ele vai ver qual é o método melhor para aquele paciente, né? Dependendo vamos dizer assim, o tipo de doença, né? O tipo de paciente. Então, o médico é que decide qual é o método mais apropriado. E tem o suicídio assistido, que foi o que eu falei, que é
a ajuda do médico, outro profissional de saúde, em fazer chegar ao paciente o meio que causará a sua morte. Mas quem administra é o próprio paciente, tá? Aí você pergunta, por que tem que saber disso? Porque, gente, existem países em que a eutanásia ela é proibida, porém o suicídio assistido pode ser realizado, entendeu? Então, que eu acho quase a mesma coisa, né? Mas aí existem países que o suicídio pode, porém a eutanásia ainda não é legalizada. Aí sobre os argumentos, né? Então, argumentos a favor, quem é a favor, né? Defende o quê? Né? Além do direito à autonomia, né? Ao próprio corpo, a questão do livre-arbítrio, né? Então, aquele ser humano está passando por um sofrimento profundo, né? Então, ele que tem que decidir o que fazer com o seu corpo, se ele quer continuar vivendo ou não, né? Esses são os principais argumentos de quem é a favor, né? Isso que eles falam. Então, ele diz assim, ó, para quem argumenta a favor da eutanásia, acredita-se que esta seja um caminho para evitar a dor e o sofrimento de pessoas em fase terminal ou sem qualidade de vida. Um caminho consciente que reflete uma escolha informada, né? Então, é um direito do paciente, né, que eles falam, que é uma decisão. O paciente, ele tem que pensar, ele vai pensar bem direitinho se realmente é isso que ele quer, né? Se ele realmente prefere a morte do que continuar vivendo em meio ao sofrimento, né? Então, é um direito de escolha. E são raciocínios que participam na defesa da autonomia absoluta de cada ser individual, na alegação do direito à escolha pela sua vida e pelo momento da sua morte. Uma defesa que assume o interesse individual acima do da sociedade, que nas suas leis e códigos visa proteger a vida, né? Porque, assim, todas as leis que existem, né, as legislação, elas são feitas em cima do direito à defesa da vida, né? Então, as principais legislações, né, principalmente as brasileiras, as aqui do Brasil, elas foram feitas acima disso, né? Do direito de proteção à vida, né? Então, aqui fala assim que tem que ser um interesse individual e não o interesse da sociedade, né? Que não tem que ser o interesse do Estado, porque o Estado quer proteger a vida, né? Colocou isso na lei, mas aí onde entra o interesse individual, o interesse do paciente, não conta, entendeu? Aí aqui eles defendem isso, a questão do direito do paciente, né? Do direito individual e particular de cada paciente, e não no contexto geral, porque vai existir N pacientes, né? Tem pacientes que têm doenças que dá para viver, vamos dizer assim, de boa. Às vezes é uma doença incurável, mas dá para viver a vida tranquilamente, tem uma forma de controle ali daquela doença e que ele vai conseguir viver a vida toda dele tranquilamente, né? Como, por exemplo, um portador de HIV, né? Que a gente sabe que é uma doença incurável, porém dá para viver de boa. Mas existem algumas doenças, né? Que são crônicas também, né, que não são incuráveis, mas que causam muita dor naquele paciente, né, são aqueles pacientes que ficam totalmente dependentes de outras pessoas, né, tem aqueles pacientes também que ficam em estado vegetativos, né, aqueles pacientes que não acordam nunca, né, que ficam em estado vegetativo ali, e que quando acontece isso, essa questão do estado vegetativo, nos países que pode, né, que é legalizado a eutanásia, quem vai decidir por esse paciente é a família, certo? Vamos dizer assim, os parentes que são responsáveis por aquele paciente. Continuidade dos argumentos a favor. Biologicamente, certos órgãos das pessoas podem ser mantidos em funcionamento indefinidamente, de forma artificial, sem qualquer perspectiva de cura ou melhora, né? Isso aí é aquela questão, né, minha gente? A gente sabe que existem algumas doenças, né, que muitos pacientes entram, principalmente aquelas pacientes que entram em estado de coma, que vivem em estado vegetativo, né, que vê que realmente aquele paciente ele não vai melhorar, né, porque biologicamente ali aqueles órgãos dele só estão em funcionamento por conta das máquinas que estão ligadas, né, e que se sabe que se desligar aquelas máquinas ali, aquele paciente vai morrer, né? Então, se aquele paciente vai morrer, então é somente as máquinas que estão fazendo com que ele viva, né? Então, eles falam assim, e o que é que tem de bom nisso, né? É um paciente que não está vivendo, vamos dizer assim, de forma como deveria viver, né? Não está se beneficiando de nada, só aqueles aparelhos ligados ali e pronto,
né? Então fala que biologicamente aquele corpo já não daria mais para continuar vivendo. Então, para que tá prolongando isso, né? Para que tá prolongando uma morte com a ajuda de aparelhos? Alguns procedimentos médicos, ao invés de curar ou de propiciar benefícios ao doente, apenas prolongam um processo de morte. Portanto, cabe indagar se trata realmente de prolongar a vida ou de prolongar a morte do paciente terminal, né? Então, eles falam assim, que muitas vezes aquele paciente ele tem uma doença ruim, tudo que aqueles tratamentos, tudo que é feito com aquele paciente vai prolongar a vida daquele paciente, né? Vai fazer com que aquele paciente fique vivo, porém não beneficie em nada aquele paciente, né? É um paciente com má qualidade de vida, né? Que está em sofrimento frequente, então para que isso? Né? Isso que eles falam. E a intervenção terapêutica contra a vontade do paciente é um atentado contra a sua dignidade. A pessoa tem a proteção jurídica de sua dignidade e para isso é fundamental o exercício do direito de liberdade, o direito de exercer sua autonomia e de decidir sobre os últimos momentos de sua vida. Esta decisão precisa ser respeitada, né, gente? Então, assim, é como eles falam que você está indo contra a dignidade daquele ser humano, certo? Se ele não quer mais viver daquela forma que ele está, né, doente daquele jeito, então quando não deixa ele ter uma morte digna, né, prefere estar prolongando essa morte dele de uma forma não saudável, de uma forma que só traz sofrimento para ele, estão indo de contra, né, ao que a própria legislação fala. A eutanásia não defende a morte, mas a escolha dela por parte de quem a concebe como melhor opção ou única opção, né? Então eles falam que a eutanásia não é que ele vai defender a morte do paciente, né? Então vai defender o que? A escolha, a opção daquele paciente, o direito dele decidir se quer continuar em sofrimento ou não. E quais são os argumentos contra, né? Primeiro tem os argumentos em relação aos argumentos religiosos, né? Então a parte religiosa é contra também, tá? A gente pode perceber, né, que essa parte religiosa, elas sempre são contra, né, em tudo que, vamos dizer assim, que acabe com a vida, né, que termine, que execute uma vida. A gente já percebeu isso na aula passada, né, sobre a aula do aborto, e a gente tá vendo aqui também, né. Então, tudo que fala, assim, em acabar com a vida de alguém, né, então a parte da religião, ela vai ser contra. Fala assim, que muitos são os argumentos contra a eutanásia, desde os religiosos, os éticos, e até os políticos e sociais, né? Do ponto de vista religioso, a eutanásia é tida como uma usurpação do direito à vida humana, devendo ser exclusiva do Criador, ou seja, só Deus pode tirar a vida de alguém, né? Então, quem é religioso prega isso, né? Então, só Deus tem o direito de dar a vida, de conceber uma vida, e só Deus tem o direito de tirar aquela vida, né? Então, Deus sabe o tempo certo daquele ser humano partir, né? Então, se Deus sabe o direito daquele ser humano partir, então não tem por que alguém provocar a morte daquela pessoa, né? Ou o próprio paciente, né, cometer um suicídio também assistido, né? Por quê? Porque só Deus tem o direito de tirar a vida dele, só Deus sabe o tempo certo dele partir, né? Então, a religião defende muito isso, que você está indo de contra o que Deus prega, né? O que a Bíblia prega. A maioria das religiões, apesar de estar consciente dos motivos que levam um doente a pedir para morrer, defende, acima de tudo, o caráter sagrado da vida, né? Então, a vida em primeiro lugar. A vida é sagrada, né? Então, como disse, se a vida é sagrada, só Deus pode levar, né, a vida daquela pessoa. E da perspectiva da ética médica, né, tem a questão do juramento de Hipócrates, né? Quando, como eu já falei para vocês, quando o médico ele vai se formar ali, ele faz um juramento, que é o juramento hipocrático, né? Hipocrático por quê? Porque foi Hipócrates, né, aquele filósofo Hipócrates, que criou esse juramento, né? E ele fala que no próprio juramento, quando o médico faz ali, ele fala que tem que defender a vida do paciente a todo custo. Você tem que jurar que você vai defender a vida do paciente a todo custo, que você vai fazer de tudo para beneficiar a vida daquele paciente. Você tem que fazer todos os procedimentos possíveis, né, para promover vida daquele paciente, para prolongar a vida daquele paciente, né? Então, o juramento hipocrático diz isso,
Então aqui, essa parte então é contra por conta disso, né? Por conta desse juramento que defende a vida, né? E não a morte. Então falar assim, que segundo o qual considera a vida como dom sagrado, sobre a qual o médico não pode ser o juiz da vida ou da morte de alguém. E nesse caso a eutanásia é considerado um homicídio, né? Então para eles é considerado um homicídio, né? Que o médico, ele é um médico para curar, para tratar, né? Para beneficiar aquele paciente, para beneficiar a vida do paciente, né? Então ele não é um juiz para decidir se aquele paciente deve ou não morrer, né? Então quando o profissional ele vai e comete a eutanásia, ele está provocando um homicídio, né? Então as pessoas que são contra, né, falam isso. Lembrando, gente, que tudo isso que eu tô falando não sou eu que estou dizendo, tá? Eu tô explicando só o que as pessoas falam, né? De contra e de a favor, tá? Eu não tô especificando a minha opinião aqui, tá bom? Cabe assim ao médico, cumprindo o juramento hipocrático, assistir o paciente, fornecendo-lhe todo e qualquer meio necessário à subsistência, certo, gente? Então, promover a vida, não promover a morte, né? Então, o médico ele tem que agir, fazer o possível para, vamos dizer, melhorar a qualidade de vida daquele paciente e não causar a morte daquele paciente, tá? Esse é o que fala, os argumentos que são contra. E a eutanásia no Código de Ética de Enfermagem Brasileira. Tá, minha gente? Eu trouxe, eu sei que a turma de vocês é a turma de Radiologia e de Enfermagem, né? Porém, eu não encontrei de Radiologia. Aí eu trouxe no de Enfermagem para mostrar para vocês que a eutanásia, ela tá dentro dos códigos de éticas dos profissionais, né? Então, no de Enfermagem, especificamente, tá falando da proibição. Então, é proibido. Tá? O Código de Ética de Enfermagem brasileiro, tá, gente? Aqui no Brasil, é extremamente proibido o profissional participar dessa prática, certo? É proibido, gente. Então, se o profissional ele pratica a eutanásia ou o suicídio assistido, esse profissional ele vai ser penalizado, tá? E não vai ser penalizado de forma leve, não, tá? Vai ser penalizado nas penalidades que tem mais graves, né? Então, eu trouxe para vocês verem, né, que fala assim. É a partezinha que fala, deixa eu ver, no Código de Ética de Enfermagem Brasileira, no artigo 29, tá lá especificado no artigo 29, que diz assim, que é estritamente proibido promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente, certo? Então tá aqui, ó, o artigo 29, tá vendo, ó, bem aqui, promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. Então está proibido, nas proibições, tá? Aí das infrações e penalidades. Ixi, não ficou cortado aqui. Então, fala assim, vai entrar em dois tipos de penalidade, certo? Então, vai entrar na penalidade 128, que é na pena do, deixa eu ver, a pena de suspensão do exercício profissional, certo? Então, assim, uma das penalidades pode ser a suspensão profissional. O que é a suspensão profissional, né? Então, aquele profissional ele vai ser proibido, né, de exercer sua função, certo? Então, essa parte de suspensão do exercício profissional, ela é válida por até 90 dias, certo? Então, por até 90 dias, esse profissional ele não vai poder exercer sua função, certo? Então, sua carteirinha ali do Corém vai ser recolhida durante esse período e por até 90 dias ele vai ter que ficar sem trabalhar, certo? Então, essa é uma das penalidades. E tem a outra penalidade também, que é a cassação do direito do exercício profissional, né? Que é a pior das penalidades que a gente tem do Código de Ética de Enfermagem, tá? Então, assim, nessa da pena da cassação, certo? Ele também vai perder o direito, né, de exercício de enfermagem, então não vai poder exercer a enfermagem, e a cassação é por um período de até 30 anos, gente, 30 anos. A suspensão é por um período de até 90 dias, e a cassação é por um período de até 30 anos. Então, aquele profissional, ele vai ficar proibido de exercer o exercício, né, de exercer ali o exercício da sua profissão de enfermagem. Então, a sua carteirinha vai ser recolhida, como eu falei, carteirinha do Corém. Além do mais, o seu nome, sua penalidade que ele levou,
né, vai ser divulgada. Então, vai ser divulgada nos principais jornais de circulação, tá? Vai ser divulgado no Corém regional, que aquele profissional faz parte, né? No caso aqui, o Corém regional daqui é o de Pernambuco. Então, seria colocado o seu nome ali divulgado no Corém e no COFEN, tá? Que é o COFEN, é o federal. Então, seu nome vai ficar lá explícito, seu nome todinho, né? O número de sua inscrição, o seu carro, o que é, qual a sua função, e vai dizer o motivo, tudo bem direitinho ali, viu? Aí fica lá, você fica exposto, certo? Então, aqui eu tô falando só a questão do Código de Ética de Enfermagem, certo? Porque o profissional, além de pagar aqui pelo Código de Ética, ele vai ter que sofrer a penalidade dele na parte judicial, tá? Na justiça penal, no Código Penal também. E como eu tinha dito a vocês, no Código Penal, o profissional, quando faz isso, ele está cometendo um homicídio, certo? No caso, quando a parte da eutanásia mesmo, é divulgado como homicídio, tá? E quando ele provoca ele ajuda, né, aquele paciente, que é o suicídio assistido, ele entra também como uma parte, que eu não estou lembrada direito no Código Penal, mas entra também como uma parte assim, como se você estivesse incitando o suicídio, entendeu? Como se você estivesse incitando aquele suicídio ali daquele paciente. E você pode ser preso, certo? Se você fizer. Então você vai sofrer, né, penalidade tanto na parte de ética de enfermagem, você não vai poder exercer sua profissão mais, então, por até 30 anos, então é a vida inteira, né, praticamente. É o tempo de você se aposentar, você não vai poder mais exercer a enfermagem e, além do mais, você pode ser preso, né, por homicídio. Então, é muito sério, né, aqui no Brasil. Ó, o Código de Ética Médica estabelece o seguinte: o médico deve guardar absoluto respeito pela vida humana, atuando sempre em benefício do paciente. Jamais utilizará seus conhecimentos para gerar sofrimento físico ou moral, para o extermínio do ser humano, ou seja, para a morte, né? Ou permitir e acobertar a tentativa contra a sua dignidade e integridade. Então, o médico ele não pode, de jeito nenhum. Tá lá no Código de Ética Médica também. Eu mostrei o de enfermagem, aqui é o de ética médica. Porque normal eu falo ética médica, porque normalmente quem faz é o médico, tá? Outros profissionais, enfermeiro, ele pode também. Porém, normalmente é o médico que faz isso aí, nos países que são legalizados. E é proibido ao médico, né, vedado, é proibido, utilizar em qualquer caso meios destinados a abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou do seu responsável legal. Então, independente, mesmo que o paciente ali implore, tá, não pode, o médico ele não pode fazer, o profissional ele não pode fazer eutanásia aqui, tá, é proibido. Então, quais são os tipos de eutanásia, né? Lembra que eu falei para vocês que vão existir alguns tipos? Tá? Então, eu vou falar para vocês sobre cada um. São 5 tipos que tem, tá? Tem a eutanásia ativa, tá? Que a gente fala que é ativa, que ela também é conhecida como positiva, que é aquela em que o profissional, ele vai, normalmente é o que o profissional, ele vai injetar a medicação no paciente, né? Então, vai ser aquela medicação letal, né? Como se fosse um veneno mesmo, né? Que vai provocar a morte daquele paciente. Então, quando ele faz isso, a gente chama que é a eutanásia ativa, certo? Ou positiva. Então, a eutanásia ativa é isso, certo? Então, ó, é a prática realizada com injeção letal ou overdose de medicamentos aplicados por um médico, certo? Então, quando é feito o uso de alguma medicação, alguma injeção, né, para causar a morte desse paciente. E também, através dessa eutanásia ativa, também pode ser realizado o suicídio assistido, né? A mesma coisa, que é quando o médico, ele dá aquela medicação para aquele paciente, né? Só que o próprio paciente vai tomar, certo? Então, aí seria o suicídio assistido, quando é o paciente, tá bom? Então, a eutanásia seria um homicídio compassivo por compaixão a alguém, né? Então, o médico, para fazer isso, ele precisa estar com muita dor, né? Com muita pena daquele paciente. Realmente, aquele paciente, ele deve estar em um sofrimento profundo, né? Para um médico ter coragem também de fazer uma coisa dessa, né? Aí tem a eutanásia passiva, que a eutanásia passiva, gente, é o exemplo que eu tinha dado a vocês, da omissão. Lembra que eu falei? Quando você retira algo daquele paciente, algo que aquele paciente precise,
tá? Na ativa, como diz, é a ação, você está agindo, né? Então, você está aplicando uma medicação naquele paciente, né? Então, você está dando medicação naquele paciente. Aqui, você vai remover algo que aquele paciente precisa. Então, você não vai estar fazendo, você está omitindo, tá? Então, é normalmente, como eu falei para vocês, né? Então, quando retirar a alimentação daquele paciente, retirar a hidratação daquele paciente, tá? Então, ó, inclui medidas como suspender ou retirar a alimentação, hidratação, né, que é a água do paciente, ou a oxigenação de um paciente em estado vegetativo, né? Então, é aquele paciente que ele precisa de oxigênio, né, para sobreviver. Aí você vai lá e tira o oxigênio dele. Você tá tirando o oxigênio dele se o corpo, o próprio corpo, né, não tá produzindo oxigênio, né? Então, ele vai acabar morrendo, certo? Então, se você tá retirando, você tá omitindo, né? Então, isso se chama eutanásia passiva, certo? Na passiva faz-se uma omissão e não uma ação, tá? Então, aqui é como eu disse, você vai deixar de dar ao paciente, proporcionar ao paciente algo que ele precise. Ela não provoca deliberadamente a morte. No entanto, com o passar do tempo e devido às interrupções dos cuidados médicos, farmacológicos e nutricionais, o doente acaba vindo a óbito, né? Então, como eu disse, não alimenta aquele paciente, não dá as medicações que aquele paciente precisa, tá? Se o paciente usa oxigênio, tira o aporte de oxigênio. Então, é dessa forma que o paciente vai vir a óbito. Pode ser uma medida de retirar um equipamento essencial como respirador, né? Então, já tinha falado nisso. Tem a eutanásia voluntária também, né? Que a eutanásia voluntária, ela pode ser tanto a ativa quanto a passiva também, ela pode entrar também neles, pode ser, vamos dizer assim, estar ligados, tá? Porque quando a gente fala de tipos de eutanásia, uma eutanásia só determinada em um paciente pode ter mais de um tipo, né? Então, por exemplo, a eutanásia voluntária é aquele que o paciente ele deseja, certo? Então, é aquela eutanásia que o paciente ele quer, ele faz o pedido, né? Então, ele pede para que essa eutanásia seja realizada, ele pede para morrer. A gente fala de eutanásia voluntária. Então, esse mesmo paciente, né, pode ser causada essa eutanásia voluntária, que é porque está atendendo à vontade daquele paciente, e ao mesmo tempo ela também pode ser ativa, né, quando você vai lá e aplica uma overdose de medicação. Então, aquela eutanásia pode ser os dois tipos. Vocês estão entendendo? Existem 5 tipos de eutanásia, porém, um mesmo paciente, ele pode sofrer mais de um tipo de eutanásia diferente, tá? Então, essa a voluntária é quando a morte é provocada atendendo à vontade daquele paciente. Aplica-se quando o doente se encontra em perfeitas condições mentais e ainda possui vontade própria para pedir conscientemente que lhe retirem a vida, né? Então, é para aquele paciente que é consciente e que ele deseja morrer e ele quer morrer, tá? Então, ele que está desejando, ele que quer. Aí se chama eutanásia voluntária. E a não voluntária é para aqueles pacientes que estão em estado vegetativo, é aqueles pacientes que têm distúrbio mental, é para aquele paciente assim que não tem condição de decidir se quer ou não viver, entendeu? Aí quem decide por ele é o familiar, tá? É o responsável por aquele paciente. A não voluntária é essa. Então, a eutanásia não voluntária é quando a pessoa a quem se retira a vida não tem condições de escolher entre a vida e a morte, né? Então, por algum motivo, ela não tem como ela escolher. E aplica-se aos casos de doentes que estão incapacitados de tomar qualquer decisão, seja por alteração da consciência, né? Ele está em coma, ele está em estado vegetativo, ou quando se trata de um menor de idade ou recém-nascido, né? Então, às vezes é uma criança, né? Às vezes é um doente mental. Então, alguém que não tem capacidade de decidir, alguém vem e decide por ele, tá? Algum responsável. Nesses casos, os pedidos de eutanásia são requisitados pelos familiares mais próximos do paciente, tá? Lembrem, é a não voluntária. E tem a eutanásia involuntária, né? Isso aqui é quando o profissional, ele causa essa morte desse paciente, sem o paciente pedir, sem o consentimento do paciente, tá? É mais como se fosse um homicídio mesmo aqui nessa parte, tá? Então, quando vocês ouvirem essa palavra eutanásia involuntária, para vocês tentarem especificar, né, cada uma, isso aqui, vocês lembram, equivale a um homicídio, né? Porque está sendo feito sem a solicitação do paciente. Então, é quando a morte é provocada contra a vontade do paciente.
é quando é realizado numa pessoa que poderia ter recusado, mas não perguntaram a ela antes de fazer. Ou quando o doente não deu consentimento porque queria continuar a viver, porém mesmo assim realizaram o procedimento. Né? Eu não sei se vocês viram, mas já está com um tempinho, eu acho que tem uns 3 anos isso, né? De uma mulher, era uma enfermeira, que ela fazia eutanásia nos pacientes. Ela trabalhava em um hospital, lá no UTI, e ela fazia isso. Às vezes estava muito cheia a UTI, não tinha mais vaga, aí ela ia e provocava eutanásia naquele paciente, vamos dizer, geralmente nos pacientes mais idosos, né? Então provocava a eutanásia, aqueles pacientes vinham a óbito para surgir a vaga para outros pacientes, né? Normalmente aqueles pacientes mais jovens, vamos dizer assim, que tinha mais chance de vida. Não sei se vocês viram, ela foi presa. Ela era lá do sul, não sei se era Santa Catarina que ela trabalhava. Ela fazia isso, então era a eutanásia involuntária, né? Então era para aqueles pacientes que a gente sabia que não ia se curar mais, né? Aí para poder, vamos dizer assim, dar lugar para outras pessoas que poderiam ser curadas, ela fazia a eutanásia, né? Contra a vontade, né, das pessoas, lógico. Embora os casos de eutanásia involuntária sejam raros, pode ocorrer também por erro de algum profissional, né? Então, por exemplo, também, minha gente, pode acontecer a eutanásia por erro do profissional. Às vezes o profissional administra muita medicação naquele paciente, né? Então é um paciente que está ali com doença incurável, que causa muita dor, né? Então ele vai administrando muito analgésico naquele paciente, morfina demais, né? Então em quantidade, vamos dizer assim, exagerada, que aquela quantidade ali vai causar uma overdose naquele paciente ou uma intoxicação e aquele paciente vem a óbito. Então, às vezes, a eutanásia involuntária é causada também pelo profissional por um erro, entendeu? Lembrando, gente, a diferença novamente vai ser eutanásia quando o paciente tenha uma doença incurável, tá? É um paciente que vai viver naquele jeito ali o resto da vida dele, tá? Então, se for um paciente que tem cura, que tem uma doença que vai ser curada, que tem tratamento, então não é eutanásia, é homicídio, tá? Aí, minha gente, a eutanásia, como eu falei para vocês, que é a morte assistida, existem duas palavrinhas, né, dois elementos que fazem parte da eutanásia, assim, que é da família da eutanásia, que também é muito importante que vocês conheçam, né, esses conceitos, que é a distanásia e a ortotanásia. Porque se vocês virem o conceito, né, dessas palavrinhas aí mais na frente, em outro lugar, vocês vão saber diferenciar o que seria, né? Vocês vão saber conceituar, vocês vão saber do que se trata, tá? Então, é da família da eutanásia, tá, gente? Então, assim, a eutanásia, vocês já estão sabendo o que é, né? Que é quando a gente provoca a morte de alguém, né? Principalmente de alguém que queira realmente morrer, né? Alguém que deseja isso. Você faz isso por compaixão, você faz isso porque você está com pena, com dor daquele paciente e você quer atender aquele desejo daquele paciente, né? Isso seria a eutanásia. Porém, se for distanásia ele é o contrário da eutanásia, né? A eutanásia você não vai abreviar a vida desse paciente, né? Você não vai abreviar a vida dele. Na distanásia você vai prolongar a morte desse paciente, certo? Então, mas você vai prolongar a vida desse paciente e esse paciente vai viver de uma forma ruim, vamos dizer assim. Então, assim, como assim, professora? São aqueles pacientes, né, que têm doenças incuráveis, que sofrem demais e que você vai prolongar a morte dele, né? Então são pacientes que já estavam, vamos dizer assim, na hora deles morrerem, só que aí você deixa eles ligados a aparelhos, né? Você deixa eles ali ligados a aparelho, você fica fazendo tratamento naqueles pacientes para tentar prolongar a vida deles, mas são tratamentos que só causam mais sofrimentos, tá? Então, por exemplo, eu já tenho até dado um exemplo desse uma vez, é aquele paciente que está em estado terminal, em um câncer terminal. Então, é um paciente que não adianta mais fazer tratamento, né? Então, vai fazer tratamento, pode até prolongar um pouco mais a vida dele, mas vai causar muito sofrimento para ele, né? Porque a gente sabe que quimioterapia, radioterapia, né? Esses
tratamentos oncológicos, eles debilitam muito o paciente, né? Causam sofrimento sim para o paciente, né? Causam reações adversas muito ruins para eles. Então, digamos que é um paciente que já está bem debilitado, que você sabe que não vai ter cura, né? Mas aí você vai e fica passando quimioterapia para ele, fica passando radioterapia para ele, para tentar prolongar a vida dele, né? Então, assim, você está prolongando a vida dele de alguma forma, só que ao mesmo tempo você está causando muito sofrimento para esse paciente, certo? Então, quando você está fazendo isso, né, você está prolongando a vida daquele paciente, mas de uma forma que não é saudável, de uma forma que você só está provocando sofrimento também, você está provocando a distanásia, certo? Tem o prolongamento da vida daquele paciente, mas de uma forma que também causa sofrimento, né? Então, você não mede ali os riscos-benefícios, né? Desse paciente, então a gente está provocando a distanásia, certo? Falar assim, ó, é o prolongamento artificial do processo de morte e, por consequência, prorroga também o sofrimento daquela pessoa, né? Então, muitas vezes o desejo de recuperação do doente a todo custo, ao invés de ajudar ou permitir uma morte natural, acaba prolongando a sua agonia. Trata-se do prolongamento exagerado da morte de um paciente terminal ou tratamento inútil. Não visa prolongar a vida, mas sim o processo de morte, né, minha gente? Porque vai estar prolongando ali a vida daquele paciente, vai estar assim, vamos dizer assim, para que o paciente não morra logo, né? Vamos dizer assim, chegou a hora daquele paciente morrer, porém você não vai deixar ele morrer. Você vai ficar ali, colocando ele em aparelho, deixando ele lá, independente dele estar sofrendo ou não, certo? Então, a qualidade de vida daquele paciente não interessa. Então, por exemplo, digamos que um idoso, ele está lá na UTI, já um idoso já bem velhinho, né, já está bem mal, já está, vamos dizer assim, nos seus últimos suspiros ali. Então, digamos que esse idoso, ele entra em parada cardíaca para morrer, né? Então, ele vai morrer, ele entra em parada cardíaca e vai morrer. Aí é um idoso, minha gente, que já estava todo doentinho, todo comprometido, né? Vamos dizer, já fazia hemodiálise, os rins já estavam comprometidos, já estava ali com o uso de oxigênio. Então, era um idoso que já estava, vamos dizer assim, na sua hora de morrer mesmo. Aí o idoso vai entrar em parada cardíaca, aí tu como profissional vai lá e vai tentar ressuscitar aquele idoso, entendeu? Então, tu vai ressuscitar aquele idoso, fazer, né, as massagens cardíacas, para prolongar o sofrimento daquele paciente, porque chegou a hora dele, então por que não deixar ele ir, né? Então, nesses casos assim, né, quando já está na hora realmente daquele paciente ir, é um paciente muito idoso, você vê que não tem mais qualidade de vida nenhuma, né? Então, você morreu, chegou a horinha dele ali, né? Não vai lá ficar tentando ressuscitar o paciente, né? Então, distanase é isso, tá, gente? O prolongamento da morte, né, daquele paciente, o adiamento, né, da morte, porém que prorroga também o sofrimento dessa pessoa. E já a ortotanásia já é a morte natural daquela pessoa, né? Então, é a morte pelo seu processo natural, é a morte correta. Então, esse exemplo que eu dei desse senhorzinho, desse idoso, né? Então, o paciente, ele morreu e você não vai lá fazer a ressuscitação daquele paciente, porque já era um paciente que chegou a hora dele. Então, quando você deixa ele morrer, morreu naturalmente ali, ele estava com aparelho e tudo, mas aí ele morreu, você não fez a massagem. Então, isso é a ortotanásia, porque você não interferiu no processo natural de morte dele. Porque se você fosse interferir, você só estaria prolongando o sofrimento daquela pessoa. Você não estaria ligando para a qualidade de vida, porque era um senhorzinho que não estava em coma, né, entubado, né, já fazendo hemodiálise. Então, era um paciente que nem só estava mais que vegetando do que vivendo, na realidade, certo? Então, ortotanásia vai ser o prolongamento, vai ser o curso natural de morte daquele paciente, certo? Então, você nem prolonga a vida daquele paciente e também nem abrevia a vida dele. Então, neste caso, o doente já está em processo natural da morte e recebe uma contribuição do médico para que este estado siga seu curso natural, tá, gente? Então, assim, é para aquele paciente que vai morrer, só que assim, o médico profissional, ele tem que promover o melhor para o paciente nesse período, né? Então, é que a gente fala de cuidados paliativos, né? Então, deixar o paciente morrer de morte natural,
né? Que é para aqueles pacientes que já não têm mais o que fazer. Porém, você vai promover o máximo de conforto que você possa, entendeu? Não é que vai deixar também o paciente morrer sentindo dores, não. Você vai dar os analgésicos daquele paciente, né? Mas aí vai esperar a morte dele acontecer naturalmente, tá? Ao invés de se prolongar artificialmente o processo de morte, deixa-se que se desenvolva naturalmente, né, a morte. Certo? Então, olha só, eu fiz esse resumão aqui, que é bem facinho para vocês entenderem, ó. Eutanásia, antecipar a morte do paciente. Então, quando se tem uma doença que não tem cura. Então, é menos dias de vida para aquele paciente, né, que você está antecipando a sua morte, então vai ser menos dias de vida e menos sofrimento. A ortotanásia é o morrer naturalmente, né? Então, não fazer procedimentos invasivos para prolongar os dias de vida, então aquele paciente ele vai morrer na hora certa. E a distanásia, né, vai prolongar a morte dele, né? Então, vai fazer de tudo para que aquele paciente viva, né? Vai ser uma morte lenta, com sofrimento e dor, né? Porque está prolongando ali aquela morte dele, então vai ser mais dias de vida, porém também vai ser mais sofrimento para aquele paciente. Sim, aí quais são os países que a eutanásia são legalizados? Né? Então existem, como eu disse a vocês, tem alguns países que a eutanásia pode ser realizada, tem alguns países que somente o suicídio assistido pode ser realizado, tá? Então a Holanda, ela foi o primeiro país a legalizar a eutanásia, né? Então lá pode-se fazer a eutanásia, né? Porém tem que ser comprovado que aquele paciente ele realmente não tem cura, é um paciente com uma doença que realmente traz muito sofrimento para aquele paciente, né? Também tem todo um processo também, não é só chegar e querer fazer, tá? Tem todo um processozinho ali para ser realizado, tá? Então foi legalizado em 2002, tá, gente? E a Bélgica também foi em 2002, mas porém foi o segundo país, veio atrás da Holanda, tá? Então primeiro veio a Holanda, depois a Bélgica. E ambos foi em 2002, tá? Então, é recente, né? Essa parte de legalização. Tá recente. Então, quais são os países que podem? Né? Então, na Europa nós temos a Holanda, como eu falei agora, foi o primeiro país, né? Legalizar em 2002. Então, é necessário que a pessoa tenha uma doença incurável, que esteja em um sofrimento insuportável e não tenha qualquer perspectiva de melhorar, né? Então, tem que ter tudo isso para se deixar fazer a eutanásia. Então, e a pessoa para morrer tem que estar na plenitude de suas capacidades mentais, né? Então, não tem essa de que outra pessoa pode decidir por mim, né? Então, eu tenho que estar lúcida, eu tenho que estar uma pessoa nos meus, vamos dizer assim, minha mentalidade boa, minha mentalidade ok, para eu decidir se eu quero morrer, certo? Então, se eu for uma pessoa que tem um problema mental, aí não vai ter como alguém fazer isso por mim, tá? Isso só é permitido, e o recurso à eutanásia é permitido a partir dos 12 anos, né? Com os consentimentos dos pais. A partir dos 12 anos, se aquela criança, ela quiser, ela pode. Agora os pais têm que consentir. E a criança também, tá? Eu acho um absurdo isso, né? 12 anos é muito jovem. Não tem poder de decisão não, né? Mas eles acham que tem. Aí na Bélgica também, desde 2002, né? Então, o médico, ele vai discutir essa questão da eutanásia, vai ver se realmente há necessidade, né? Se aquele paciente realmente ele tem uma doença incurável, né? Que realmente não tem tratamento para aquela doença, então o médico ele vai ter que avaliar bem direitinho isso. Aí o doente ele tem que ser maior, né? Ou pelo menos emancipado pelos pais, caso ele for de menor, e estar consciente no momento do pedido, né? Então, tem que ser voluntário. Então, aqui também a pessoa ela tem que estar em sua mentalidade sã, né? Em sã consciência. E uma das condições é o doente estar numa situação médica sem saída e em sofrimento físico ou psíquico constante. E insuportável, e sofrer de uma doença incurável, né? Então, aqui é bem parecido com a Holanda. Luxemburgo também, gente. Luxemburgo, ele foi o terceiro país, tá? A legalizar. E a lei é parecida com a da Bélgica, né? Então, prevê, no entanto, uma norma para que o doente manifeste por escrito
Em que condições e circunstâncias pode submeter-se à eutanásia? E se o médico conclui que tem a doença incurável e que a sua situação é irreversível, né? Então, no caso, aqui no Luxemburgo, o paciente que deseja, né, fazer isso tem que estar também com a doença incurável, né? O médico realmente diagnosticar que é uma doença incurável, que aquela pessoa não tem como se tratar e que ele que escolhe. O paciente aqui é quem vai escolher a forma que ele quer morrer, né? Então, se ele quer morrer por medicação letal, né, ele quer na veia, ele quer morrer administrando, tomando aquela medicação, né? Ele quer morrer que desligue os aparelhos dele. Então aqui o paciente é quem decide a forma que ele quer morrer, em Luxemburgo. E na Suíça, tá, minha gente, falar assim, que apesar da eutanásia ser legal, as autoridades suíças admitem que poderá existir suicídio assistido se for praticado por um doente terminal em sofrimento intolerável e irreversível, né? Então, na Suíça é onde a eutanásia ela é proibida, porém o suicídio assistido é permitido, né? Então, você, como profissional, você não pode causar a morte daquele paciente. Porém, eu posso dar os subsídios, eu vou dar a medicação para aquela pessoa tomar e ela própria morrer, né? Mas no caso, se for uma doença incurável também, né? Como diz, e em sofrimento insuportável, tá? Porém, outra pessoa fazer por ele não pode. A eutanásia é proibida lá. Nos Estados Unidos é proibido também, né? E lá é comparado, igual que no Brasil, é comparado a homicídio também, tá? Porém, tem alguns estados lá dos Estados Unidos, né? Tem alguns estados de lá que o suicídio assistido ele também é permitido, tá? Então, a eutanásia lá é tido como homicídio, igual aqui no Brasil, mas tem 5 estados que se é permitido o suicídio assistido, tá, gente? Né? Tem Oregon, Vermont, Califórnia, Washington e Montana, esses 5. E no Canadá, ele fala assim, que em 2006 é aprovada uma lei em que se aplica a adultos mentalmente competentes com uma doença grave ou incurável em estado avançado de declínio irreversível. Então, no caso, pode fazer, porém, 2 médicos e um enfermeiro tem que avaliar, ver se realmente pode, se realmente foi detectado, né, vamos dizer assim, essa doença, né, em estado avançado, que você vê que não tem cura, né, então não é só o paciente querer, né, tem que ser comprovado por 2 médicos, né, e mais um enfermeiro que vão avaliar esse pedido desse paciente, tá? E tá dizendo assim, que tem que ser confirmado ainda por 2 testemunhas, né? Então aqui já é mais burocrático no Canadá. Na Austrália é permitido também, tá? Desde 2019, né? Então desde o ano passado, minha gente, bem novinho, né? Tem um ano só, em meados de 2019, então foi no meio do ano, então tem um ano, né? Que lá na Austrália se foi permitido a questão da eutanásia, tá? E na Nova Zelândia está dizendo que para o ano 2020, então esse ano, né, está previsto um referendo para decidir a entrada em vigor da nova lei da eutanásia, que começou a ser discutida pela primeira vez em 2007. Né? Então a lei lá está sendo discutida ainda desde 2017, então tá no caso, para decidir entrar em vigor. Então agora em 2020, lá na Nova Zelândia, ele era para aprovar, né? Então era para começar a valer. Porém, eu não sei, né, se eles já aprovaram a lei, né, por conta da pandemia, muita coisa foi adiada. Então, mas lá era para ser aprovada agora, em 2020, certo? Só para doentes terminais. Pronto, gente, aí eu pergunto a vocês, a eutanásia, o que é a eutanásia? É um direito de matar ou é um direito de morrer? Né? O que é que vocês acham? O que é que vocês me dizem? Qual é a opinião de vocês, né, em relação a esse assunto? Vocês acham que o paciente tem o direito de decidir, o paciente não tem o direito? O que é que vocês acham, né? Como diz, é um direito de você matar, é um direito de você morrer, né? Fica na cabeça de vocês essa pergunta. Tá, gente? Então, nossa aula foi essa, né? Eu disse a vocês, uma aula simples demais, bem fácil. Com certeza vocês não vão ter dificuldade em assimilar esse assunto, né? Até porque
a parte mais específicazinha, assim, de conceitos, né, foi mais nos tipos da eutanásia, mas ela é muito fácil você saber diferenciar, né, e também diferenciar, né, a distanásia, a ortotanásia, né, o que é eutanásia, suicídio assistido, são os conceitos básicos que eu quero que vocês, assim, saibam, tá bom? Bom, então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, essa foi nossa última aula, né, e a gente se vê, tá? Então, um beijo grande pra vocês, viu? Tenham uma boa noite e a gente se vê. Beijos!